Bem-vindos, estamos hoje com o João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, e vamos ter a nossa quinta entrevista, nesta que é um momento para dar a informar aquilo que são as propostas dos partidos para as legislativas de 2024. Acompanha-nos ao longo dos próximos minutos no Spotify ou então no YouTube. Então, recebemos hoje cá o João. João, obrigado pela sua presença cá. É um gosto. E vamos começar aqui com um tema que é sempre importante para a Iniciativa Liberal, que tem a ver com o tema do trabalho, com o tema dos salários. E a minha pergunta é: o que é preciso Portugal fazer para deixar de ter uma taxa de precariedade tão alta como tem, em que 56% dos jovens até aos 25 anos têm que estar em trabalhos precários, sem ter a estabilidade que deveriam ter para poder pensar numa vida, digamos assim, futura? Muito bem, mais uma vez é um gosto estar aqui e acho que ainda vai tempo de desejar a ti e à tua direção um bom mandato. Foram eleitos há pouco mais de um mês. As questões que tu pões de precariedade e salário não são as mesmas, mas estão ligadas e têm a ver com o tipo de desenvolvimento económico que nós temos. Ou seja, se tivéssemos uma economia mais dinâmica, que gerar mais empregos de qualidade, teríamos não só um aumento natural do salário médio por via da procura que as empresas teriam por pessoas qualificadas e a capacidade dessas pessoas, por via dessa procura, exigirem mais e mais salários. Isso, aliás, verificou-se em alguns setores menos qualificados no passado. Estamos a falar na indústria turística, na indústria de restauração, mesmo na agricultura. Aqueles que tinham, efetivamente, a capacidade negocial de fazer, subiram relativamente os seus salários médios, mas os qualificados, que é o que nos mais devia interessar, isso não se passou com a mesma dimensão. E, ao mesmo tempo, exatamente não terem esse poder negocial, também não têm poder negocial para o tipo de vínculo contratual que estão a conseguir obter. Portanto, a precariedade e o tipo de vínculo contratual é vítima, digamos assim, do mesmo fenómeno da redução de salários. Perguntas qual é a maneira de resolver isso? Não é por decreto, certamente. Não é em campanhas eleitorais dizer vamos subir o salário médio ou vamos... Não há nenhum governo, nenhum Até porque partido... o salário médio não se sobe por decreto. Nenhum dos salários sobe por decreto, com exceção do salário mínimo e do salário da função pública. Mas esses não podem desacompanhar o resto. Uma economia que tenha o salário mínimo muito perto do salário médio é óbvio que está a fazer alguma coisa errada. Não é? Ao mesmo tempo, uma economia que decreta um salário mínimo para a função pública que seja demasiado diferente que aquilo que se está a passar fora da função pública também não é sustentável. Portanto, o problema é sempre o mesmo, escusamos de estar a fingir que ele não existe, que é o nosso modelo económico, o nosso sistema de estímulos à volta da atividade económica não está a produzir emprego de qualidade. Ou seja, não há suficiente... E o emprego de qualidade no mundo inteiro hoje o que é? São aquelas atividades que têm um maior conteúdo de conhecimento e, esta parte toda a gente diz, a parte que nem toda a gente diz e que são capazes de correr mais riscos. Não é? São atividades que têm uma taxa de mortalidade maior, um ambiente competitivo maior. Portanto, quando estás nesse tipo de circunstâncias, necessitas de pessoas mais qualificadas, mais habituadas a competir, mais caras por essa via, com mais alternativas dentro e fora de Portugal. E, infelizmente, provavelmente vamos falar nisso mais à frente, as pessoas confrontadas com essas opções têm escolhido muitas vezes ir para fora de Portugal. Os que não vão têm a possibilidade de dizer, ok, nesse contexto, nesse ambiente, eu sou capaz de entregar aquilo que estão à espera que eu entregue e exijo que me paguem mais por isso. O nosso ambiente competitivo e económico, de uma forma geral, não tem favorecido isso. Portanto, não tens assunção de risco, és penalizado, é uma coisa absolutamente louca que eu não percebo como é que ninguém refila em Portugal. As taxas de imposto sobre as empresas vão aumentando à medida que as empresas crescem, quando nós sabemos que são as empresas maiores que dão mais formação, que pagam em média melhor, que oferecem mais oportunidades de crescimento de carreira, etc., dentro do assalariado. Depois há os outros que preferem trabalhar por conta própria, que é outra realidade. Isto para dizer que portanto, o sistema fiscal não ajuda, o ambiente político também não ajuda, porque parece que há uma espécie de penalização do sucesso, ou do êxito, ou do crescimento, ou do lucro. Portanto, tudo isto em conjunto faz com que não tenhamos empregos de qualidade a pagar bem, com vínculos permanentes suficientes para fazer subir quer o salário médio, quer a diminuição da precariedade. Ao mesmo tempo, ou melhor, mas mesmo, ainda assim, nós temos um grande crescimento de jovens qualificados e setores onde nós estamos a competir e até estamos a fazer, digamos assim, a entregar serviços para países altamente qualificados, Correto. altamente competitivos. Mas as nossas empresas continuam a disponibilizar um salário baixo em comparação com o desses países, não é? Eu já fui empresário, muitas vezes na minha vida, e mesmo quando era assalariado tinha responsabilidades de recrutamento também, e devo dizer que nunca, alguém que quer verdadeiramente fazer funcionar um projeto, nunca poupa em salários de pessoas-chave. Nunca.
porque sabe que isso determina a viabilidade ou inviabilidade do projeto, o sucesso ou insucesso da empresa. Portanto, essa visão de que os patrões poupam nos salários das pessoas que lhes são chave é completamente errada. Só os maus empresários, que os há, evidentemente, mas a visão de um país moderno é ao contrário. É alguém que está tão interessado em fazer funcionar uma coisa que nos recursos-chave, neste caso estamos a falar de recursos humanos, mas podíamos estar a falar de patentes, podíamos estar a falar de recursos naturais, podíamos estar a falar de acesso a mercados, nas coisas que são chave para aquilo funcionar, não poupa, porque sabe que poupa no primeiro dia para ter problemas muito sérios e não poupar absolutamente nada no segundo dia. Portanto, eu não acho que o nível salarial tenha a ver com falta de vontade das pessoas pagar, tem a ver com os modelos de negócio e, mais uma vez, o ambiente económico não favorecer e, em alguns casos, não permitir que se pague mais do que se paga hoje. Até porque este é um tema que a Iniciativa Liberal tem muito em cima da mesa, que é a questão da fiscalidade. Olhando para aquilo que é o salário médio, o caminho para conseguir aumentar o salário médio em Portugal, até porque aquilo que falámos agora é por via da fiscalidade, ou seja, vocês acham... Esse é o mais rápido, é o mais imediato, mas o mais estrutural é aquilo que eu dizia há bocadinho, é conseguir que haja um ambiente económico. Vamos dar um passo atrás só para as pessoas que nos estão a ouvir perceberem bem. Neste mundo que toda a gente diz, e com razão, que muda muito depressa, só há uma maneira de tu acertares, é tentares muitas vezes. E não é só tu tentares muitas vezes, é muita gente estar a tentar muitas vezes, milhares de vezes. E dentro desses milhares de vezes vai haver 5, 10, 20 tentativas que vão funcionar em milhares de tentativas. Não tem mal. É assim, é suposto, é difícil. E, portanto, só um ambiente muito criativo, muito livre, é que permite que haja tantas tentativas. E depois uma cultura que não penaliza o erro, que não estigmatiza as pessoas que falharam, etc. Mas isso, se calhar, vamos falar mais à frente. O sistema económico tem que permitir isto, ok? E, portanto, os impostos, nós quando defendemos a baixa de impostos, não é tanto pela natureza material do que tu retens, é pelo estímulo que isso introduz à tal assunção de riscos e à nova tentativa. Se ficares com mais daquilo que te vem de teres arriscado e de ter tentado, tens um estímulo adicional. As pessoas, com um exemplo muito simples, as pessoas percebem logo. Porque é que há tantos milhares de pessoas a tentar a sua sorte, neste caso nos empregos por conta própria, em Silicon Valley? Porque é um meio muito competitivo e que... Continua? E que tem... Porque há 5 por ano, não sei, nunca contei, mas são poucos, e a percentagem deve ser desta hora. E que sucesso é que tem? Que dimensão de sucesso? Dezenas de milhões de dólares. Dezenas de milhões de dólares. Portanto, basta haver uma hipótese ali de ter um pote de ouro. Também tem ali, digamos assim, quase um caldeirão de criatividade e de partilha de experiências. É dos fatores mais importantes. E de financiadores, e de network. É que depois gera-se um chamado ecossistema, uma espécie de cluster. Mas a ideia inicial é que tu tens que ter um motivador. E isto é um bocadinho ilusório, porque só chegam àqueles potes de ouro os tais 5 em 1000. Mas os que ficam no meio, depois os outros 50 em 1000 e os outros 500 em 1000, também não saem propriamente mal da história. Especialmente não sai suficientemente mal para depois voltarem a tentar. Voltamos à tentativa, uma sociedade dinâmica que está sempre a tentar. Uma história pessoal aqui. Eu já estive em Silicon Valley a tentar financiar algumas coisas e uma das primeiras perguntas que fizeram num financiador foi: então, já foste à falência? E eu, com um certo orgulho, dizia: não, nunca fui. É pena. A resposta do financiador foi: é pena. Ou seja, quem tivesse falhado e voltado a tentar, para ele tinha aprendido alguma coisa, tinha provado resiliência, que era um ponto positivo. Isto é só uma diferença cultural, só para as pessoas verem. Isto tinha a propósito de uma pergunta mais interessante que fizeste, temos esquecido completamente. E que era a nível do... Então, mas fomos lá um bocado, tem a ver com a questão da fiscalidade e a questão do... Portanto, o imposto não é tanto uma questão só material, embora isso depois para a capacidade de investimento e investimento também ajude, é dar este estímulo. E aproveito para esclarecer que a Iniciativa Liberal fala muito de impostos, mas não é só na sua redução, é também na sua simplificação. A simplicidade fiscal é tão importante como a desoneração fiscal. Porque... É um dos grandes problemas do país, aliás. A maior parte das pessoas que estão a olhar na Câmara provavelmente não sabe ou terá dificuldades em entender todo o mapa fiscal português. Olha, eu agora estou a dar motivos políticos, umas aulas mais ou menos de propaganda, mas de literacia financeira. Comecei a corrigir para falar a jovens que ainda estão no ensino superior ou pouco depois disso.
e cheguei à conclusão que eu não sabia nada de algumas coisas que achava que sabia, ou porque mudou, ou porque não era aquilo bem assim, e a complicação é de facto horrível. O E a Banco instabilidade também Mundial prejudica. publica volta e meia uns relatórios sobre o custo de cumprir as obrigações fiscais, custo quer financeiro, quer de horas, e Portugal está consistentemente nos últimos lugares. É absolutamente inacreditável. Trocando aqui um bocadinho do tema, o tema da habitação, que é um tema muito quente para os jovens, até porque a maior parte dos custos que os jovens têm em Portugal, quando decidem ficar ou decidem permanecer em Portugal, tem a ver com a habitação, principalmente quando saem de casa dos pais. Como grande parte do salário, é obrigatório nestas eleições, ou tem sido obrigatório nestas eleições, debater Transformou-se este num tema central da agenda. e por isso a minha pergunta é uma pergunta bastante aberta naquilo que quero ouvir de resposta, ou queremos ouvir como informação, que é a curto, médio e longo prazo, quais são as respostas que a Iniciativa Liberal... Vamos primeiro separar aquilo que é a parte mais estrutural do problema, que transcende até a realidade portuguesa. O custo da habitação é um problema em vários países, muitos países da Europa e até fora da Europa. Mas em Portugal com maior incidência, que é uma coisa ainda... É, ou porque... proporcionalmente com maior incidência. Portanto, voltamos à primeira pergunta, ganha-se mal. Isso, sim, o custo da habitação não é muito mais barato, em alguns casos até equivalente a de outros países, e ganha-se muito pior. Portanto, o problema torna-se ainda mais grave. E ao longo dos anos piorou porque deixámos de ter uma indústria de construção civil saudável e pujante. Em Portugal chegavam-se a construir 110 mil casas por ano, não há muitos anos atrás, há 10 ou 15 anos atrás, e o ano passado construíram-se pouco mais de 20 mil. Portanto, fala um quinto. E aqui não há milagres. Se tens menos construção, tens obviamente uma subida de preço. Tens depois alguns aspectos sociológicos que eu não vou discutir, vou só mencionar para não ficarem as pessoas só com a ideia que isto tem a ver com os ricos que vêm comprar casas ou alojamento local, que é uma percentagem mínima das transações. Outro dado interessante, 20 e tal mil casas construídas, mas o número de transações de habitações em Portugal por ano continua na casa dos 160 mil por ano. Portanto, a maior parte das casas que se transacionam são casas já existentes, não é? Portanto, o mercado de transações continua relativamente saudável e não chega a 10% o volume dessas transações que têm a ver com estrangeiros ou com utilização de habitação para outros fins. Portanto, primeiro problema é o tal mais estrutural dos salários, já falámos e não tem uma solução rápida. Segundo problema, o da oferta de habitação, e aí sim pode estimular. Pode estimular de várias maneiras. Pode estimular na simplificação dos licenciamentos, sobretudo na parte da disponibilização de solos. A lei de solos, de há 10 anos atrás, transformou a maior parte dos terrenos edificáveis em coisas praticamente não edificáveis, portanto, disponibilização de terrenos. Simplificação dos processos administrativos de licenciamento. A duração média de um processo de licenciamento numa cidade média, portanto, acima de 70 mil habitantes, deve andar nos 3 anos, é absolutamente inadmissível. Portanto, acelerar. Tornar mais claro também todo o ordenamento jurídico à volta disso. Nós temos no programa a proposta de concentrar toda a legislação. São cerca de 2 mil diplomas, ouviste bem, 2 mil diplomas que têm a ver com a construção, direta ou indiretamente, concentrá-los num código da edificação ou da construção e noutro código de arrendamento. Aí não são tantos diplomas, mas também está bastante disperso, para tornar claro, mais uma vez, a clareza e a simplicidade têm valor económico. E depois, toda uma série de desagravantes fiscais, típico nosso, não é? Nas transações para a primeira habitação, de IMT, reduções de IMI ao mínimo, deixando, enfim, aquela latitude para as autarquias que ainda hoje as fixam continuar, de imposto de selo na parte que tem imposto de selo e que em muitos casos é dupla tributação, de IVA dos materiais de construção. Não faz sentido estar com uma crise de habitação, que é evidentemente primeira necessidade, e estar a taxá-la como um bem de luxo. E, portanto, essas medidas conseguem aumentar o início da oferta. Mesmo assim, as construções vão sempre demorar 2, 3 anos. Portanto, tens um problema. E nós admitimos que, como aliás na maior parte das nossas políticas sociais, de que enquanto a solução estrutural não está a produzir resultados, possas apoiar as pessoas que precisam. E aqui as pessoas são de dois tipos. As pessoas que não têm, de facto, recursos, os claramente mais desfavorecidos, e as pessoas que são importantes para o futuro do país, que tenham habitação imediato, do género estudantes deslocados. Se estás deslocado e o que te pode impedir de estar a estudar um ensino superior é não teres um alojamento, é óbvio que isso tem que ser apoiado no curto prazo, enquanto isso não houver uma solução mais... O acesso ao crédito à habitação deve ser facilitado, ou seja, temos visto muitos partidos a falar sobre este tema
de redução daquilo que é Sim, o ouvimos valor da essas várias entrada, propostas. Eu ou devo então dizer outras que todas propostas. as que ouvimos, há umas claramente impossíveis ou inaceitáveis, do género de pôr a Caixa Geral de Depósitos a baixar a taxa de juros. Isso é voltar à economia planificada. Que são os partidos de extrema-esquerda que gostam de criar condições para que um dia venham dizer que é preciso voltar a apoiar a banca. E as pessoas talvez já não se lembrem, mas nós já há 7 anos, nós, portugueses, injetámos 7 mil milhões de euros na Caixa Geral de Depósitos. Portanto, convém lembrar que é bom não voltar lá. Mas os outros esquemas, por exemplo, de garantia do Estado ou contra-garantia do Estado para a entrada das novas habitações, têm que ser usados com pinças para não gerarem aquilo que se chama uma espécie de moral hazard, que é estares a dar garantias do Estado, todos nós, para o benefício de alguns, que depois podem não sentir as consequências do seu incumprimento. Portanto, sim, facilitar, mas não criar um moral hazard. Rodando um bocadinho mais uma vez o tema, educação. O acesso ao ensino superior, até já falámos hoje um bocadinho sobre isto, da questão do acesso ao ensino superior, de como ele tem impactado aquilo que é a qualificação do país e como isso tem ajudado depois a dar mais sustento para a economia, ou essa é a ideia. A primeira pergunta... Desculpa, eu sei que não sou entrevistador, mas vocês no CNJ, por exemplo, fazem distinção entre pessoas qualificadas e pessoas que acabaram o curso? É porque eu acho que começa a ser claro que há diferenças entre quem acabou o curso e entre quem aprendeu alguma coisa que tem verdadeira utilidade para a sua vida. Não temos colocado aí, temos colocado pelos níveis da Europa, que tem nível 4, nível 5. Certo, não, mas essa parte, essa tipificação, acho muito bem que existe, até para permitir alguma mobilidade. Eu acho é que devia haver muito maior informação, e os jovens, quando escolhem o seu ensino superior, deviam ter muito mais informação sobre os níveis de empregabilidade de cada curso, dos salários médios à saída de cada curso e das perspectivas de carreira discutidas de uma maneira inteligente à entrada de cada curso. Então está-se a escolher o quê? Mas com os jovens qualificados, nós estamos a falar, só para meter aqui, não é obrigatoriamente ensino universitário politécnico, pode ser uma formação profissional, digamos assim, avançada, que acontece depois. Ou seja, estamos a falar aqui de pessoas que passam à área profissional, têm as qualificações ou têm acrescento as qualificações daquilo. Para que não seja mal entendido, eu atribuo imenso valor ao ensino, vou-lhe chamar superior, incluindo a parte profissional depois do obrigatório. Acho que se aprende sempre alguma coisa, mas as pessoas que tomam decisões na vida têm sempre trade-offs. Eu vou passar 3 anos, ou às vezes 5 anos, a fazer alguma coisa, nesse caso a estudar, em vez de fazer outra coisa. E quando nós tínhamos há cerca de 11 anos, em 2011, tínhamos um diferencial entre quem era licenciado e quem não era, de salário médio de 50%. Hoje essa diferença reduziu-se para 18% relativamente aos licenciados. Portanto, as pessoas estão a investir o mesmo tempo, não tendo o mesmo retorno, digamos assim. Isto em médias. E em alguns casos foi mesmo o salário dos licenciados que baixou, exatamente, é mais problemático. Exatamente, o gap reduziu-se por ter baixado os licenciados. É verdade que isto é mais grave em algumas licenciaturas do que noutras, mas o efeito geral devia obrigar-nos a pensar se não estamos a empurrar a juventude para uma espécie de voltar ao tempo de que é importante é ter canudo, independentemente do que se faz com esse canudo e do real valor e interesse e empregabilidade dessa qualificação. E então, até com esta conversa, ainda ajuda mais esta pergunta, esta contextualização da pergunta, que é importante continuarmos a ter esta facilidade ou esta promoção do acesso ao ensino superior, sim ou não, e depois com isso, quais as estratégias que podemos fazer para isto? Eu respondo sim, mas gostava de responder sim com mais entusiasmo do que estou a fazer. Até porque eu não consigo desligar a resposta do ensino superior da resposta ao ensino obrigatório e até, num certo sentido, já refrescando um bocadinho, do pré-escolar. Portanto, a socialização e a aprendizagem, e os hábitos de aprendizagem, começam, se calhar, antes dos 6 anos, onde começa a nossa escolaridade obrigatória. Portanto, as soluções para o pré-escolar e as creches e o pré-escolar são umas, acho que estão a caminho de resolver, não é bem como o PS diz, nem quer fazer, é preciso mais alguma coisa, mas essas são as mais fáceis de resolver, até porque não tem uma componente didática tão complicada. No secundário já tenho várias dúvidas sobre se aquilo que estamos a ensinar é aquilo que devíamos estar a ensinar. Há várias instituições, uma delas a OMS, que se ocupa também das partes educativas e que tem um conjunto de competências que se deviam estar a ensinar no ensino obrigatório. E Portugal está relativamente bem daquelas que são mais hard, eu diria do hemisfério esquerdo do cérebro, aquelas que são mais soft, relacionamento interpessoal, criatividade, etc., pensamento crítico. Estamos a formar mal
a nossa juventude, pelo menos dos exemplos que nos chegam. O que depois faz com que as pessoas que entram no ensino superior, e aqui já vou diretamente à tua pergunta, devíamos estar a empurrar tanto ou não, uma das vantagens de ensinar pensamento crítico, criativo e mais autónomo aos jovens até aos 18 anos dentro do ensino obrigatório é que lhes torna mais óbvia a escolha o que é que devem fazer a seguir. E não vão para o ensino superior só porque os pais também foram, ou porque é suposto, ou é bem visto pela sociedade. Vão porque se conhecem a si próprio melhor, conseguiram olhar para o mundo à sua volta e para o desenvolvimento da sociedade e para os seus interesses melhor e conseguem dizer: a mim interessa-me fazer isto, ou interessa-me fazer 1, 2 ou 3 anos de gap antes de decidir se vou fazer uma formação complementar. Estamos demasiado formatados, demasiado fábrica de salsichas na educação para ter a certeza que estamos, e voltando há bocado àquela provocação, se estamos de facto a qualificar pessoas ou se estamos só a dar diplomas, que são coisas bastante diferentes. Vou aproveitar este tópico da educação, até porque esta questão dos métodos educativos é uma questão que tem sido muito pouco discutida na agenda pública, e é um tema muito importante para os jovens, porque às vezes olhamos para os jovens e lembramos sempre dos jovens que já acabaram o ensino superior e estão para a frente, mas há muitos jovens que estão nesta fase da educação, certo. E há muitos que depois até estando para a frente se revêem nesses pelo menos ainda podemos influenciar alguma coisa. Que era preciso ter revisto estes métodos educativos. O que é preciso fazer para alterar o modelo de escola? Quando digo modelo de escola, não estou a falar só do modelo letivo, estou a falar do modelo desde que o aluno, o jovem, entra dentro de uma escola, certo. Desde o contacto, relações que tem entre pares. O que é que nós precisamos de mudar? O que é que precisamos de a iniciativa liberal? Eu creio que o CNJ está envolvido na produção dos anuários de educação que o Conselho Nacional de Educação publica todos os anos. O CNJ tem 2 conselheiros no Conselho Nacional de Educação. Então sabes bem que eu estou a falar que esses anuários estão muito bem feitos. Quer do ponto de vista da descrição do que está a acontecer. O CNJ defende que devia ter um anuário igual a esse. Devia haver fundos a nível nacional para a existência de um anuário igual a esse. Não é mal visto. Para a juventude. Mas eu lembro-me disso, porque há sempre nesses anuários um capítulo sobre uma espécie de, não sei se vou chamar de teoria pedagógica, mas abordagem pedagógica ao que está a ensinar. E o que lá está certíssimo. Vais lá encontrar pensamento crítico, vais lá encontrar estímulo da criatividade, vais lá encontrar a adaptabilidade mental das pessoas para enfrentar as mudanças rápidas. Tudo isso vai lá estar. Ou seja, já sabemos o que é que temos que fazer. E perguntas tu, então, se já sabemos, portanto, se não é uma questão de concepção, se não é preciso reinventar a roda, se já há esse diagnóstico, porquê é que não acontece? E eu aí tenho que dizer por 2 coisas bastante tristes. A primeira é porque temos tido governos completamente avessos a reformas estruturais ou reformas que possam ofender seja quem for e criar instabilidade, para esta resistência à mudança. Eu estou sempre a dizer a mesma coisa, eu tenho noção disso, mas se calhar é por algum motivo, é porque os problemas são sempre o mesmo. É esta estagnação, este conformismo que se instala e depois ninguém quer mexer em nada porque vai sempre partir alguma coisa ou prejudicar algum interesse. Mas é suposto, quando mudas as coisas, para correr o risco de ofender alguém, não é? Portanto, o que é que vai acontecer quando tentas mudar alguma coisa? Enfrentas as normais resistências à mudança de uma máquina e as não tão normais resistências à mudança, que é a segunda coisa triste, dos interesses corporativos. Os professores, por exemplo. Os professores não gostam de ser avaliados, por exemplo. Sim, nós temos visto que tem sido um dos protestos grandes da parte dos professores. E eu pergunto porquê. Ao sistema de avaliação. Porquê? Há um receio, é porque vai distinguir entre os bons e os maus professores, mas eu devo-te dizer, sem bons professores não vais ter boa educação. Mas depois, porque o processo em muitos momentos também tinha ali algumas coisas que podia ser até perverso, não é? Que não se podia reconhecer 2 bons professores porque só um é que podia ter a nota de excelência. Não se adapta a dizer exatamente. Há 2 não podiam ser bons, quer dizer, mas isso foi algumas alterações. Essa limitação é péssima, mas foi introduzida por um motivo para resolver um problema ainda pior. Que era todos eram ótimos. Sim. Portanto, isto eu tinha aí alguns nas notas que tinha que falar numa coisa que em Portugal tem que voltar a haver, que é a cultura da avaliação. Tudo. Avaliar tudo o que fazes. Sobretudo para reconhecer as boas coisas que acontecem e as boas pessoas que fazem essas coisas acontecer. Nós tipicamente nem fazemos essa parte da avaliação, nem vemos essa parte em que nos confrontamos com o que é que foram os sucessos, o que é que foram os fracassos. E nem um fracasso para ter uma parte, muitas das vezes, de reconfigurar e de ter novas ideias. A questão é que nós muitas vezes olhamos para o fracasso como a não promoção na carreira, o impedimento do crescimento na carreira, e por isso muitas das vezes o que acontece penalizamos é que também, damos demasiada carga negativa a dizer que não chegaste ao teu objetivo.
Mas eu acho que o grande objetivo, a grande vantagem da avaliação não é reconhecer quando as coisas correm mal, é reconhecer quando elas correm bem e copiá-las rapidamente. Bem, esta coisa aconteceu porque alguém fez uma coisa muito bem feita, ou tem uma abordagem, neste caso pedagógica, muito boa. Se funciona, vamos proliferar isto rapidamente. Mas a educação tem isso, quer dizer, há um caso que é o caso de Santo Tirso da Escola da Ponte, onde é conhecido como um exemplo de excelência em Portugal e que dificilmente foi, não é dificilmente, não foi replicado e que continua sem... Não sei os pormenores disso, sem, soube que já ouvi esse caso vagamente, mas sim, a pergunta seria... Mudam completamente... Não seria fácil, e uma resposta à tua pergunta de porque é que isto não acontece, podia ser também uma resposta à pergunta porque é que o caso da Escola da Ponte não proliferou, não se generalizou. Se calhar as resistências foram as mesmas. Isto custa, porque nós já descobrimos alguns tesouros, já descobrimos algumas soluções, já descobrimos alguns caminhos. Houve quem o fizesse, dentro da tal múltipla tentativa que uma sociedade dinâmica tem que ter, muita gente a experimentar coisas, houve já quem encontrasse. E depois ninguém aproveita. Quer dizer, é duplamente estúpido. Não promovemos o aparecimento das tentativas quando alguém consegue, apesar dessa dificuldade, não copiamos os bons exemplos. Não faz grande sentido. Na sustentabilidade, o que é que são as 3 prioridades para a iniciativa liberal nesta campo da sustentabilidade? Mobilidade, energia... Antes disso, também é uma questão cultural. Nós ligamos muito às questões culturais de como é que as pessoas pensam sobre os assuntos, como é que abordam os assuntos. E a primeira prioridade, que é cultural, neste sentido. Instalou-se a ideia de que as soluções para um planeta mais sustentável estão todas ligadas ao decrescimento. E o decrescimento é outra maneira de dizer, é um eufemismo para empobrecimento. Eu chamo a atenção, e isto está muito comentado ao longo da história, que da mesma maneira que as consequências das alterações climatéricas são gravíssimas do ponto de vista, de quase todos os pontos de vista, incluindo da qualidade de vida e da mortalidade humana, a pobreza também. Está muito comentado que há uma ligação direta entre pobreza e saúde física e mental das pessoas. Ou seja, vamos dizer de uma forma mais brutal para que não haja equívocos. As alterações climáticas matam. A pobreza também. Se vamos, e é por isso que eu já fui muito criticado de dizer eu não gosto da palavra emergência, porque a palavra emergência é aquela que te leva a tomar decisões depressa sem medir todas as consequências. Mas há uma crise climática e é causada pela atividade humana. Disso nós não somos negacionistas. Portanto, há aqui uma diferença entre analisar e a abordagem que temos. E então dizemos, se há uma solução mais sustentável para o planeta, ele tem que ser ponderada, caldeada, com o impacto sobre a vida humana, propriamente dita, no sentido mais tradicional do termo. O Björn Holmberg, um cientista ambiental sueco, tem uma abordagem muito engraçada sobre isto, que é exatamente porque há qualidade de vida que se perde com as alterações climáticas e qualidade de vida que se perde com a pobreza, e que o crescimento económico produz pobreza e, portanto, vai produzir miséria, ele faz uma espécie de cruzamento, ok? Onde é que eu arranjo o ponto de equilíbrio exato para ir reduzindo as emissões, por exemplo, e não causar demasiada miséria. Segundo ponto, e esse sim mais político, é que historicamente os países que melhor abordagem têm à sustentabilidade são mais desenvolvidos, mais ricos, usando as palavras. Ou seja, o desenvolvimento económico é uma forma de financiar a transição energética e o combate às alterações climáticas. Prioridades aí, no caso português, concreto, nós temos a sorte de ter uma orografia e uma geografia capaz de produzir uma percentagem de renováveis muito significativa. Estaremos muito perto de conseguir fazer 70% do nosso abastecimento de eletricidade através de fontes renováveis com consistência, é absolutamente excelente, o que faz com que, por exemplo, eu, não tendo nada de princípio, até pelo contrário, contra a energia nuclear, não acho que seja solução para Portugal, porque não temos necessidade disso. Cada 4, 5 gigabaitos de produção nuclear custariam à volta de 3 mil milhões de euros, não é uma coisa que para mim faça sentido para a realidade portuguesa, mas para outros países poderia fazer. Portanto, a energia é uma das questões, continuando a manter o nível de desenvolvimento das renováveis que temos tido. Segundo tema, e muito importante, a da água, porque é um fator de desertificação e é um fator de bem-estar das populações e da economia que não podemos ignorar.
E desse ponto de vista, não percebo porque é que continuamos a ser tacanhos na forma de encarar o problema da água. Estamos permanentemente a falar de controlos de procura de vários tipos, sem falar da capacidade de oferecer mais água. Portugal não tem um problema de pluviosidade, tem um problema de distribuição de pluviosidade. Portanto, os transvases de água, as soluções de salinização, as soluções de recarga de aquíferos, as soluções... Bem, a primeira de todas era começar já, em todas as redes públicas de distribuição de água, evitar as perdas, que em alguns casos são absolutamente escandalosas. Portanto, água... Principalmente em zonas, digamos assim, abaixo do Tejo, onde sabemos que o problema é ainda mais grave e tem ainda mais... A distribuição é grave em quase todo o lado. Onde ela é especialmente mais grave é nas instalações antigas. É mais grave no sentido de... faz mais falta. Faz mais falta. Faz mais falta. Sim, não há zonas. Eu lembro-me de ter visitado a zona de rega do Mira, que é portanto, ali na zona do Mira, no rio Mira, onde contam os litros de água que usam quer para consumo humano, quer para a agricultura, e depois vais ver os sistemas de distribuição. E não é os litros, é os hectolitros, os quilómetros cúbicos de água que se desperdiça. Portanto, temos esse problema. Tu falavas de mobilidade. Acho que o principal avanço que temos que dar em termos de mobilidade é nos transportes de mercadorias e nos transportes de longa distância, e ferrovia é a solução que está a faltar a Portugal. Parou durante muito tempo a construção e a expansão de ferrovia em Portugal. Continuamos a ser um país da Europa que tem menos ligações entre capitais de distrito. Há capitais de distrito que continuam sem ligação ferroviária, que é uma coisa que não faz sentido nenhum, e que é um fator não só de poluição, mas também de descoesão, digamos assim, de desagregação territorial que Portugal de afastamento entre o território. Nem mais. Sobre a inclusão, até era um tópico que é sempre importante para nós, até com isto da coesão territorial. Outros dos temas que também têm sido surgido, ou têm vindo a surgir muito nestes momentos, tem a ver com a questão da desigualdade de género e a questão da comunidade LGBTI também continua a ter aqui muitas das vezes fatores de grande discriminação em Portugal. Que caminho é preciso fazer para, até acreditando que isto é uma questão até que também tem aqui um facto muito cultural, que caminho é preciso fazer para... Acho que tens razão, é sobretudo cultural. A Iniciativa Liberal tem sobre isso uma posição claríssima desde que apareceu na cena política, não só por questão de princípio de não ter tolerância para qualquer tipo de discriminação, mas porque achamos que a questão em Portugal já não é legislativa. Tudo o que prevê igualdade na lei está previsto. É uma questão de prática e de discussão e de, como tu dizias, de cultura, de não discriminação das minorias por via da orientação sexual ou racial ou o que seja, ou de género. E desse ponto de vista, há bocado estávamos a falar das creches e daquilo que se pode fazer com as creches gratuitas, porque é hoje evidente que o principal momento ou ocasião de separação em termos de progressão de carreira entre homens e mulheres é a altura da escolha de maternidade, que recai desproporcionalmente sobre as mulheres, quer durante a gravidez, quer depois nos primeiros anos de vida da criança, e isso é um fator que deves minimizar. Há partes que não consegues evitar, só as mulheres é que podem estar grávidas. E mesmo o acesso a creches e a sistema educativo potencia que haja um ambiente, quer dizer, nós quer acreditar que a nossa escola tem esse pensamento de desenvolvimento para esse ambiente mais de aceitação tolerância, e para a tolerância. Exatamente. Que às vezes sabemos que é uma coisa que eu nunca acreditei que deva ser doutrinada. Agora tens uma cadeira para ser tolerante. Não, deves viver a tolerância em cada uma das tuas disciplinas ou ocupações ou atividades na escola, incluindo nos recreios e nos tempos livres. Não é? Se viveres tolerância, não precisas de ensinar. Basta observá-lo e interiorizá-lo. É assim que os valores mais cívicos se enraizam. Não é com sermões a dizer tens que ser assim. Isso às vezes até é contraproducente. Mas uma coisa que quero sublinhar. Não é possível tu teres uma sociedade que seja não só avançada no sentido mais humano do termo, mas devidamente dinâmica e vital, vibrante, se não conseguires aproveitar o melhor que cada um dos seus cidadãos tem para dar. E quando alguém se sente discriminado, isso é a maior das injustiças e das desigualdades. E, portanto, para um liberal é uma facada, que é alguém que tem para dar, alguma coisa para dar, e que é impedido de o fazer ou sente-se
pouco incentivado a fazê-lo porque não é aceite. A sua opinião não é valorizada, a sua participação não é estimulada. Isso é por uma escolha pessoal. Sim, que na maior parte dos casos estamos aqui a discutir, nem sequer é uma escolha. Não é? Nasce com aquela condição. E, portanto, é absolutamente inaceitável e as sociedades, como eu digo, avançadas e verdadeiramente dinâmicas, não podem tolerar esse tipo de discriminação. Outro dos tópicos tem a ver com a questão das migrações, de se o país deve continuar com as portas tão abertas, deve fechar mais as portas. A Iniciativa Liberal tem alguma posição sobre isto? Ou seja, acha que o país deve Estamos em continuar discussão interna. Eu acho que é daqueles temas que obriga a manter uma mente aberta, porque nós tínhamos há uns anos atrás, não muitos, um saldo migratório líquido de imigração, portanto, de entrada de pessoas em Portugal, devia andar nos 20 ou 30 mil por ano, e nos últimos anos ultrapassa sempre regularmente os 100 mil. E penso que nos anos já ultrapassou até os 200 mil. Portanto, é daqueles casos onde as alterações quantitativas se transformam em alterações qualitativas. Eu dou um exemplo para que as pessoas não acham que eu estou em abstração. Se de repente tivéssemos um saldo migratório destes de, vamos por absurdo dizer, 1 milhão por ano, as pessoas facilmente diriam, não dá, temos que fazer alguma coisa. Portanto, se calhar estamos a discutir qual é o nível em que temos que assegurar condições de integração das pessoas. E eu não sei muito bem como é que se faz. Há vários sistemas que estamos neste momento a discutir, mesmo internamente do partido. O sistema canadiano, o sistema australiano. Há vários sistemas interessantes de planificação que permitem, ao mesmo tempo, assegurar que os serviços de saúde, de habitação, de educação do país estão preparados para integrar as pessoas, para não termos mais tarde um problema social, desde logo com as pessoas que vêm e depois mais generalizadamente com as pessoas que já tinham vindo, digamos. Outro dos tópicos ainda na senda, até em ligação com isto do âmbito internacional, tem a ver com a questão das guerras e de todo o conflito armado que tem existido ao longo destes últimos anos. Portugal tem-se posicionado bem nestes, principalmente, dois conflitos que estamos agora a conhecer. Tem-se posicionado bem um bocadinho à maneira da nossa diplomacia tradicional, que é um pouco proclamatória e pouco efetiva. Devo dizer que Portugal não está muito sozinho nessa postura de falar muito bem e fazer muito pouco. E estamos a falar sobretudo da guerra na Ucrânia e da guerra no Médio Oriente. E eu acho que era bom que estrategicamente pensássemos o que é que andamos a fazer, e vamos ser obrigados a pensar nisso muito a sério, infelizmente, se calhar a partir de novembro, com as eleições americanas. E eu digo infelizmente, mas vamos ser obrigados a pensar nisso, se calhar é uma bênção disfarçada, as razões são más, mas o resultado é bom. Nós andamos há décadas na Europa a viver da suposta segurança que o guarda-chuva de defesa americana nos dava. Nenhum espaço regional político pode assumir-se como verdadeiramente autónomo e soberano se depende militarmente de outro bloco ou de outro país, por muito amigo que ele seja ou tenha sido. Sabe? E é ingênuo pensar que os tiranos deste mundo, os expansionistas deste mundo, os imperialistas deste mundo, não continuam a existir. Eu hoje estou convencidíssimo e faço apelo à memória histórica do que se passou no século passado com a tentativa de apaziguar tiranos. Não funciona quando o tirano tem as aspirações expansionistas, que eu hoje estou convencido que Vladimir Putin tem. Vladimir Putin não vai ficar pelo Donbass. Se amanhã houver uma conferência de paz e se disser fica com a Crimeia e com o Donbass e a Ucrânia fica em paz, não fica. Não fica. Os movimentos que já houve de insurreição na Transnistria da Moldávia ou na Estónia, semana passada, foram detidas 10 pessoas na Estónia que já estavam a provocar movimentos insurrecionais na Estónia a favor exatamente do mesmo mecanismo que foi usado no Donbass há 10 anos atrás. Portanto, não vai ficar por aqui. Portanto, eu já tive a ocasião de dizer esta semana, e repito aqui, e não quero assustar ninguém, mas é bom que tenhamos consciência disto, a Europa está em guerra. Nós também estamos em guerra. Só não sabemos ainda porque estamos a 4 mil quilómetros de Kiev. Ou Kiev, vou dizer à ucraniana. Estamos a 4 mil quilómetros de Kiev, mas estamos em guerra. E é bom que nos preparemos para isto. Porquê? Porque isto pode ter custos para combater. Pode ter custos financeiros, porque
porque temos que apoiar militarmente a Ucrânia, e pode ter custos de teres que prescindir de algumas dos teus confortos imediatos para defender uma coisa mais importante, que é a liberdade. E a este propósito, deixa-me dizer com um grande gozo que quando a guerra eclodiu há 2 anos, houve milhões, dezenas de milhões de europeus que saíram às ruas espontaneamente. Não houve nenhum partido a convocá-los e organizá-los. Saíram espontaneamente à rua em defesa dos seus irmãos ucranianos que estavam a lutar pela sua liberdade, mas também pela nossa. E isso para mim foi uma confirmação muito satisfatória de que o valor abstrato da liberdade, que eu acho que damos demasiado por garantida, continua a ser suficiente para te vir para a rua, gritar. E muita gente que quis ajudar e ajudou de muitas maneiras. Eu acho que agora a ajuda, para além das manifestações e das palavras, tem que ser atos concretos de apoio material à Ucrânia. A Ucrânia não pode deixar de ganhar esta guerra. Não é só não perder, tem que ganhar a guerra. Esta última parte falámos do acesso à liberdade e a última pergunta é principalmente essa. Tem a ver com os 50 anos do 25 de Abril e de como eles são importantes para a nossa democracia. E a nossa democracia tem sentido em muitos momentos questões como os órgãos de comunicação social, ou seja, a capacidade de nós estarmos informados sobre o grave ataque, mas também muitas das vezes questões de grupos que ficam com menos participação. E essa é a pergunta que muitas vezes temos determinado. Podemos vir a ter a Assembleia da República com menos jovens de sempre, em 2024. Os jovens continuam a cada vez menos, quer dizer, há ali algumas alterações, mas cada vez menos a ter uma menor participação na esfera da decisão, no hemiciclo da Assembleia da República. Sim, o que é possível fazer? Tu deste-me essa informação antes de ligarmos as câmaras, eu não tinha muito essa noção. E apetece-me dizer o seguinte, eu não sou nada adepto desta noção de que só os jovens é que conseguem defender os jovens, só os deputados dos distritos mais rurais é que conseguem defender a agricultura, só os deputados que têm uma formação científica é que conseguem entender os problemas dos investigadores. Não acho nada disso. Aliás, se vamos por essa via, entramos numa lógica cada vez mais corporativa da representação política. Nós já tivemos Câmara Corporativa, eu não quero lá voltar. Portanto, o que é importante é elegermos pessoas, neste caso não estamos a falar da Assembleia da República, mas podemos em geral, olha, aqui na CNJ, eleger responsáveis. Tu tens uma componente política, és eleito para defender os determinados interesses, portanto, nesse sentido és um representante político. Pessoas que sejam capazes, independentemente do seu trajeto e da sua experiência pessoal, alargar os horizontes e defender uma comunidade. Quem está na Assembleia da República, a comunidade é o país todo. Portanto, eu não sou adepto que não acho que seja direto teres menos jovens que os interesses não estejam lá representados. Mas reconheço que é mais difícil, é menos provável que alguém com uma decalagem de idade muito grande consiga sentir na pele... A condição social, seja ela de idade, ou seja certo. ela de... Eu digo é uma isto, das questões que... Pronto, eu disse o que disse em termos de princípio, mas depois tenho que reconhecer que na prática é provavelmente preferível que haja, sobretudo, diversidade de backgrounds, de idades, de géneros, de orientações sexuais, de tudo. Não porque isso seja necessariamente uma pré-condição. Podes ter muita diversidade desse tipo de trajetos e ter um pensamento único. Não ajuda. Eu acho é que a diversidade que interessa é a de pensamento. Tendo dito isso, o que é perigoso para a democracia? Não é tanto só não ter tantos jovens na Assembleia da República. É sentir que os jovens se podem interessar menos pela política do que já se interessaram. E, portanto, eu começo a sentir uma clivagem muito grande e estou num partido político eminentemente jovem, todo o nosso corpo de membros enfim, agora não sei qual é a idade média, mas se for muito superior a 35, eu espanto-me, acho que é bastante inferior a 35. E, portanto, estou permanentemente no meio deles e sei que há muitos jovens interessados em política, mas é quase como se houvesse aqui uma espécie de clivagem em que tens uma percentagem que acho que ainda, apesar de tudo, é pequena, de gente muito interessada na política, e a que está interessada está muito interessada e é muito conhecedora, e depois uma cada vez mais, vou chamar geração TikTok. Mais frases rápidas, frases feitas. Isso, sim. Portanto, consumo imediato, gratificação imediata e pouco envolvimento em movimentos mais duradouros de transformação. Okay? Isso para mim preocupa-me mais. Mas
reconheço que a preocupação aqui é fruto da própria impotência. Ou seja, se tu não fores capaz de falar às pessoas, neste caso aos jovens, e podemos falar de outros grupos para não centrar-te nos jovens, mas agora, já que estou aqui no CNJ, falemos dos jovens. Se não fores capaz de te interessar e de dizer que a responsabilidade que eles têm na participação não é só uma responsabilidade cívica, é mesmo uma coisa, para já, que pode ser divertida e que depois que lhes interessa diretamente ao dia-a-dia deles, se não fores capaz de fazer esse discurso, essa mobilização, essa motivação... De entregar respostas. É óbvio que não os vais trazer. Portanto, se há coisa que na vida política, às vezes parece que estou a falar que estou na vida política há anos, não estou, fiz agora 4 ou 5 anos de atividade política, mas se há coisa que me deu gozo nestes anos, foi sentir que a Iniciativa Liberal, quando fala, e quando eu estou com muitos miúdos e lhes transmito algumas das visões que temos para o país, os sinto imediatamente a aproximarem-se e a querer ajudar a construir. Isso quer dizer que lhes chegamos lá e estamos a mobilizá-los. Mas lá está, eu tenho a noção que estou a falar, se estavam naquela plateia, já tinham um mínimo de interesse pela participação cívica. Os outros que não vieram continuaram no TikTok. E agora perguntas tu, porque é que a Iniciativa Liberal não está mais forte no TikTok? Eu provavelmente tenho alguma culpa nisso, porque eu tenho esta paranoia com a utilização de dados do TikTok por parte do Partido Comunista Chinês. E é uma paranoia baseada em alguma realidade e custa-me fazer uma coisa que está ali à mão de semear. Nós seríamos bons no TikTok, se conseguiríamos chegar a muita gente no TikTok, mas é um princípio. Não vamos entregar isto sem ter a certeza do que estamos a fazer, não vamos entregar este ouro ao bandido. Eu acho que os princípios só têm verdadeiro valor quando te custa alguma coisa a aplicar. Não é? E neste caso custa-nos um bocadinho. Estamos sempre a dizer, outros, ficam aqui sem ser nomeados, aqueles cujo nome não pode ser mencionado, que estão fortes no TikTok, nós podíamos estar também. E não o fazemos por uma questão de princípio, que eu acho sempre graça, porque dá ali uma questão parece um exemplo de retidão e de integridade, que também é um exemplo, portanto, alguém pode seguir. João, obrigadíssimo por este momento, por estas conversas que tivemos aqui ao longo destes tópicos. Esperemos que voltar a ter cá o João. Será um gosto. Eu estou sempre disponível. Foi um gosto. Obrigado. Obrigado, Rui.